Transformadores, características e aplicações. Você sabe o que são transformadores, para que servem e quais são as suas características? Os transformadores elétricos são máquinas extremamente importantes, fundamentais para os circuitos elétricos, com diversas aplicações. Sabendo da importância dos transformadores elétricos, o mundo da elétrica explica nesse artigo o que é um transformador, suas aplicações, características. Vamos lá. Transformadores, o que são? Assim como os motores geradores, os transformadores também são considerados máquinas elétricas, porém são máquinas elétricas em repouso e que trabalham apenas em circuitos de corrente alternada. Os transformadores têm a capacidade de transmitir a energia elétrica de um circuito para outro através de campo magnético, transformando os valores de tensão de corrente ao mesmo tempo. Por causa da ação desse campo magnético, os transformadores possuem a capacidade de converter a energia elétrica CA com uma determinada frequência e tensão em outra energia elétrica CA de mesma frequência, porém com nível de tensão diferentes, ou seja, ele é capaz de elevar ou diminuir a tensão de saída em relação à sua entrada. Além disso, os transformadores servem como dispositivos isolador do circuito. Característica e aplicação de um transformador. Existem diversos tipos de transformadores, onde cada um deles tem uma construção, tamanho e finalidade específica. Um detalhe importante sobre os transformadores é que, teoricamente, eles têm de transferir toda a potência aplicada do primário para o secundário. Por isso, ocorre mudança tanto da tensão quanto da corrente de saída em relação à sua entrada. Transformadores, aplicações. Os transformadores são muito usados em dispositivos e instalações elétricas, operando como transformador, elevador, abaixador ou isolador. A aplicação muito comum para os transformadores é do transporte de grandes quantidades de energia elétrica para longas distâncias, assim reduzindo as quedas de tensões ao longo dos percursos. Nesse transporte de energia elétrica após geração, os níveis de tensão são elevados para a energia ser transportada pelas linhas de transmissão para diminuir as quedas de tensão. Depois de percorrer grandes distâncias, estes valores de tensão são reduzidos para então serem distribuídos para os consumidores. Outra aplicação interessante que pode citar para os transformadores é nos circuitos conversores, pois além de serem muito úteis para controlar os níveis de tensão, eles também servem como isoladores, como por exemplo eliminando ruídos, entre muitas outras aplicações. Transformadores, constituição. O modelo básico de um transformador, que está representado na imagem abaixo, consiste em duas ou mais bobinas de fio enrolado em torno de um núcleo ferromagnético, sendo que normalmente essas bobinas não estão interligadas diretamente entre si, de forma com que a única conexão entre essas bobinas é o fluxo magnético comum presente dentro do núcleo. Devido a esta característica, o transformador também é usado como isolador dos circuitos elétricos. Estrutura básica de um transformador elétrico. Os transformadores possuem uma entrada e uma saída, sendo o enrolamento primário e secundário respectivamente. Desta forma, ligamos uma fonte de energia elétrica, se abre o enrolamento primário do transformador, enquanto do enrolamento do secundário do transformador conectamos as cargas, pois é onde será fornecida energia para elas. É importante destacar que, além dos enrolamentos primário e secundário, se houver um terceiro enrolamento, ele será denominado como enrolamento terciário. Transformadores, relações. Ao realizar cálculos e dimensionamento dos transformadores, usamos um modelo ideal, isto é,
não consideramos perdas magnéticas. Isso significa que a permeabilidade magnética do núcleo é considerada infinita e a relutância nula, que facilita a condução do fluxo magnético. Abaixo temos a imagem que representa as relações entre tensão e corrente e o número de pilhas do primário e do secundário de um transformador. Relação de tensão-corrente e número de pilhas de um transformador. Transformadores, rendimento. Os transformadores são máquinas elétricas de alto rendimento. Isso é devido à falta de qualquer peça móvel do seu interior, não havendo fricções como nos motores geradores de energia. Além disso, não existem perdas mecânicas do transformador. Um detalhe importante em relação aos transformadores é que quanto maior a potência, maior será o rendimento do transformador. Podemos dizer que as perdas de um transformador são perdas elétricas e perdas magnéticas, onde as perdas elétricas, também chamadas de perdas no cobre, ocorrem devido à resistência ohmínica nos enrolamentos do transformador. As perdas magnéticas, também chamadas de perdas do cobre, ocorrem por causa do campo magnético alternado e as correntes induzidas do núcleo de ferro do transformador. Existem vários tipos de transformadores, como por exemplo os transformadores de corrente. Caso queira conhecer mais sobre esta máquina elétrica, abaixo temos um vídeo do canal Mundo da Elétrica que explica o que são os transformadores de corrente, suas aplicações e características. Se tiver interesse em aprender mais sobre transformadores e outras máquinas elétricas, por exemplo, os motores de corrente alternada CA, ou motores de corrente contínua CC, visite outros artigos e o canal Mundo da Elétrica.